Bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos começar uma série de aulas, sobre as reações que ocorrem com os compostos aromáticos. Essa categoria de reação é chamada de substituição eletrofílica, tá? Então nós vamos entender por que ela é chamada de substituição. Primeiro porque um dos hidrogênios do anel aromático, o anel aromático tem 6 átomos de hidrogênio, um em cada vértice aí desse hexágono, Então aqui eu estou destacando um. Então um desses hidrogênios ou mais é substituído por um ligante, por um composto, por um substituinte que a gente chama, Então esse substituinte, primeiro, por que é chamada de reação de substituição? Porque um dos hidrogênios do anel será substituído, Um ou mais, tá certo? Nós vamos verificar isso. São substituídos hidrogênios. E por que ela é chamada eletrofílica? Porque um grupo eletrofílico vai ser adicionado no lugar do hidrogênio. Ou seja, vai substituir o hidrogênio, tá certo? E o que é um grupo eletrofílico? É um grupo que está afim de elétrons, Então esse substrato orgânico ele vai reagir com um reagente que apresenta uma região, digamos assim, carregada positivamente, Carregada positivamente, carente de elétrons, E no grupo aromático, no anel aromático, você tem aqui elétrons, os elétrons das ligações π, eles agem, essas duplas ligações agem como regiões ricas em elétrons, que atraem grupos eletrofílicos, que atraem grupos afins desses elétrons, tá bom? Então, por que é uma substituição? Porque hidrogênio ou hidrogênios do anel são substituídos, E segundo, por que é eletrofílica? Porque esses hidrogênios que saem são substituídos por grupos eletrofílicos da molécula reagente, ok? Ou seja, grupos com carência de elétrons, tá bom? Então aqui, por exemplo, o que vai acontecer? No esquema que nós fizemos aqui, o hidrogênio sai, se junta com a parte negativa, Até porque o hidrogênio aqui, ele vai haver uma cisão homolítica, Então ele sai daqui, vem para cá, se junta com esse Y, formando o HY, e o E entra lá no lugar dele, tá bom? Então, primeira categoria de reações é a halogenação. O que é a halogenação? É a reação do anel aromático com halogênios. Nós sabemos quem são os halogênios. Halogênios são os elementos da família 7A, Então aqui destacando dois lembretes. O primeiro lembrete é que o flúor não entra aqui, Porque o flúor ele é muito eletronegativo. As reações com flúor são reações de difícil controle, São reações explosivas, são reações rápidas. Então, por outro lado, o iodo, ele é grande, é estável, então as reações com o iodo são lentas, são trabalhosas. Então, quando a gente fala, na verdade, de halogenação, nós estamos falando da reação com o bromo ou com o cloro, tá? Com o gás bromo, O bromo é uma substância em condições ambientes líquida, Mas com o bromo ou com o cloro, tá certo? Então, o que acontece? O bromo reage com benzeno, Na reação de bromação, tá? Por exemplo, tendo o brometo de ferro como catalisador. Então, por exemplo, aqui nós vamos ter a reação com o bromo, O Br2, tendo o brometo de ferro como catalisador. Se eu quisesse reagir com o gás cloro, era simples, era só usar como catalisador, em vez do brometo de ferro, o cloreto de ferro 3, no caso aqui, Brometo de ferro 3, cloreto de ferro 3. Então você vai ter o quê? O hidrogênio sai, É substituído por um bromo, ok? Olha só, é substituído por um bromo, tá? E o hidrogênio que sai se junta com outro bromo, formando o HBr, tá? Então é uma reação muito simples, Esta é uma bromação do benzeno,
a monobromação do benzeno, tá certo? Nós vamos ver o que aconteceria se eu fosse adicionar mais um bromo, adicionar outro bromo para substituir outro hidrogênio desses aí, tá? A gente vai verificar isso mais na frente. Então, essa seria a monobromação do benzeno, formando então o bromobenzeno, que é o nome desse hidrocarboneto, né? Portanto, é um composto aqui orgânico do grupo dos haletos orgânicos, né? Ok? Muito bem. Outra reação importante é a reação de nitração, que é a reação com o ácido nítrico, que aqui a gente escreveu dessa forma aqui, HONO2, né? Na verdade, a fórmula como normalmente ele aparece é assim, né? Então, o ácido nítrico reage com a ajuda do ácido sulfúrico, né? Na primeira etapa do mecanismo dessa reação, ocorrerá então uma reação entre o ácido nítrico e o ácido sulfúrico, que vai ser muito importante nesse processo, né? Então o ácido sulfúrico ajuda nesta reação, tá bom? Ele é o catalisador desse processo, né? Então o que vai acontecer? O H sai, se junta com o OH para formar água, né? H2O, vem para cá, e esse grupo nitro entra lá, tá? Que é aqui o grupo nitro. Então eu coloquei desta forma, em vez de colocar NO2, só para você perceber como eu tinha destacado, né? Então veja que o nitrogênio junto com esses oxigênios, na verdade, ele é uma região do grupo eletrofílica, né? É uma região positiva que vai atacar o anel aromático aqui, né? Ok? Então esse é um grupo eletrofílico, beleza? Muito bem. Então a substituição eletrofílica, reação de nitração. Outra reação importante, que é a reação de sulfonação, né? Reação de sulfonação, né? Então uma reação importante, por exemplo, na produção de detergentes biodegradáveis, né? Então, é a reação com ácido sulfúrico, né? Então, o tratamento do benzeno com ácido sulfúrico concentrado, aquecido, né? Então, aqui está o símbolo do calor, do aquecimento, forma este ácido benzeno sulfônico. Este grupo, né, que é o grupo ácido sulfônico, né, que é o HSO3, então pode aparecer SO2OH ou SO3H, tanto faz, né? Então, o que vai acontecer? O H sai daqui, se junta com o OH, formando água, ok? Formando água. E o que sobra aqui deste grupo vai para lá, para o lugar do hidrogênio, tá aqui, né? Esse cara aqui é um composto ácido, né? Que é uma característica, é uma função orgânica chamada ácido sulfônico, né? Então, esse daqui é o ácido benzeno sulfônico, tá bom? Esse cara aqui é o ácido benzeno sulfônico. Então, muito simples, né? O hidrogênio sai, se junta com o OH, formando água. E este grupo aqui entra no lugar do hidrogênio, conforme está dizendo aqui. Que esse grupo, né? Esse grupo aqui, ó, vai entrar substituindo o hidrogênio do anel, tá bom? Tranquilo, 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 né? Muito bem, então aqui nós temos a sulfonação. Pode aparecer assim, eu posso fazer a sulfonação com o ácido sulfúrico, ou eu posso fazer direto, né, só com o ácido sulfúrico, ou eu posso reagir com o trióxido de enxofre, o SO3, tá? Na presença do ácido sulfúrico. Então é uma outra forma de você, mais viável de você fazer a sulfonação. Então muito importante que você possa perceber que eu posso ter aqui a sulfonação aparecendo o ácido sulfúrico, que pode aparecer aqui em cima das setinhas, ácido sulfúrico só, sob aquecimento, né? Ou eu posso ter, sem o aquecimento, apenas a reação do SO3 com o ácido sulfúrico, né? Na presença do ácido sulfúrico, dando também a sulfonação do benzeno, tá bom? Então pode aparecer de um jeito ou do outro, você tem aí a sulfonação, tá bem? Muito bem, então nós já vimos a halogenação, nós já vimos a nitração e nós já vimos a sulfonação, ok? Tranquilo? Pois bem, agora nós vamos ver a alquilação, né? A alquilação, que é uma reação importante, né?
que leva o nome desses dois cientistas, Charles Friedel e James Crafts. Então você vai ver por aí nos livros o nome desta reação como alquilação de Friedel-Crafts, tá bom? Então, muito importante. O que é a alquilação de Friedel-Crafts? A alquilação de Friedel-Crafts é a reação do benzeno com aletos de alquila. Na presença de cloreto de alumínio, tá certo? Produzindo alquilbenzenos. Essa é uma reação muito importante e muito recorrente nas provas, tá bom? Então, mas não se preocupe que não tem dificuldade nenhuma aqui. Então, vamos primeiro entender o que são aletos de alquila. Professor, o que são aletos de alquila? Muito bem, isso aqui é um alcano, tá certo? Isso aqui é um alcano e esses aqui são os halogênios, né? São os halogênios, tá? Se deste alcano hidrogênios forem substituídos por estes átomos, né? O que nós vamos ter? Reações de substituição, né? Em alcanos, né? Nós vamos ter aletos de alquila. Então aqui, por exemplo, um cloro entrou no lugar de um dos hidrogênios, tá certo? Foi substituído um hidrogênio por o cloro. Muito bem, esse cara aqui é um aleto de alquila, ok? Então, na verdade, o que é um aleto de alquila? O aleto de alquila é um alcano, né? Que teve um dos seus hidrogênios, um ou mais, substituídos por halogênios, numa reação de substituição, tá certo? Muito bem, então aqui você tem outro, né? Na verdade, aqui você substituiu pelo bromo, né? E você pode também substituir pelo iodo. Então, são aletos de alquila, tá certo? Então, esse daqui se chama-se o cloro etano, este aqui o bromo etano e este aqui o iodo etano, né? Esse cara é o etano, evidentemente, tá certo? Então, o que são aletos de alquila? São esses compostos, né? São alcanos, né? Que tiveram átomos de hidrogênio substituídos por halogênios, beleza? Então, o que vai acontecer na alquilação de Friedel-Crafts? Estamos falando da alquilação do anel aromático. O anel aromático vai reagir com estes aletos de alquila, tá certo? Formando alquilbenzenos. Vamos ver como é que funciona isso. Então aqui está o benzeno, né? Tá aqui o hidrogênio em destaque, nós vamos substituir ele, né? Então aqui está, por exemplo, o clorometano, né? Ou cloreto de metila, tá certo? Tá bom? Então aqui você tinha o metano, CH4, um dos hidrogênios foi substituído por cloro. Ok? Então esse cara aqui é um aleto de alquila. Tranquilo? Muito bem. Então ele vai reagir, né, com a ajuda, né, do cloreto de alumínio, né, que vai agir aí como catalisador. Então o que vai acontecer? Ó, o hidrogênio que vai ser substituído, ele será substituído pelo cloro. Ok? Então ele sai, se junta com o cloro para formar aqui o HCl. E o CH3 vai entrar lá em cima, formando, então, o que a gente chama de alquilbenzenos. Alquilbenzeno. Então, aqui você tem um derivado de um alcano grudado no benzeno, tá? Este cara aqui, metilbenzeno, né? Ele é muito importante. Tanto é que ele tem um nome próprio. Ele tem um nome de tolueno. Né? Então esse cara aqui, decore ele, esse é o tolueno, que é o metilbenzeno, tá certo? Muito importante esse cara aqui. Então você entendeu como é que funciona? Olha lá, o hidrogênio sai, se junta com o halogênio, né? Para formar um ácido, que vai ser o ácido bromídrico ou o ácido clorídrico. Veja que quando eu estiver usando o cloro, eu uso cloreto de alumínio, né? Quando eu estiver usando o bromo, eu uso o brometo de alumínio, tá certo? É só isso que muda, tá certo? Muito bem. Então, e aí o que acontece? O hidrogênio sai, se junta com o cloro, o grupo derivado do alcano gruda lá. Tranquilo? Maravilha. Facílimo, né? Então, olhe só aqui uma coisa importante aqui. Olha lá. Esse processo tem uma desvantagem. Professor, aqui está o pulo do gato. Presta atenção. Veja lá. Qual é a desvantagem?
é que nesse tipo de reação, quando eu utilizo haletos de alquila primários, ocorre um fenômeno chamado de rearranjo. Presta atenção. Haletos de alquilas primários. Vamos entender o que são haletos de alquila primário? Muito bem. Haleto de alquila primário é aquele que apresenta o halogênio, né? O halogênio, veja, aqui nós temos um carbono primário, outro primário, e esse aqui é um carbono terciário, né? Esse carbono está ligado a outros 3, tranquilo? Então esse aqui é primário, esse também, esse também. Muito bem. Esse composto é um haleto de alquila primário. Por quê? Porque o halogênio substitui um dos hidrogênios primários. Ok? Quando isso acontece, veja o que nós deveríamos formar. Nós deveríamos formar o seguinte: esse hidrogênio sai, se junta com esse cara aqui para formar aqui, né, o HCl, tá certo? O HCl. E aí, este carbono aqui, de onde saiu o cloro, deveria grudar lá, tá? Só que o que aconteceu? Veja o que aconteceu. Olhe para cá para o produto que se forma com um rendimento de 66% apenas, né? O que acontece? Olha só, houve um rearranjo na molécula, né? E esse hidrogênio veio para cá. Ó, esse hidrogênio veio para cá, tá vendo aqui, ó? E deixou essa valência livre. Então vamos entender aqui, ó, o cloro daqui saiu para se juntar com o H para formar o HCl aqui, tá bom? Formou o HCl, pronto. Muito bem, formou o HCl. Então ficou uma valência livre aqui. Essa valência livre, este hidrogênio do carbono terciário veio para ela. Ocupou ela, deixando livre a valência do carbono terciário. E essa valência foi que se grudou no anel. Olha só aqui, ó, a valência do carbono terciário. Lá num dos vídeos do nosso canal, verifique lá que nós temos aí a estabilidade dos radicais. E o radical terciário, ele é mais estável do que o radical primário, né? Então, ao invés de formar-se o radical primário, forma-se o radical terciário. Por esta situação de rearranjo que vai acontecer nas alquilações envolvendo haletos de alquila primários, tá bom? Então, um detalhe importante aqui, tá bom? Muito bem. Forma-se o HCl aqui, evidentemente, né? Muito bem, vamos seguir aqui com o seguinte: como esse tipo de questão aparece nas provas, né? Como? Então vamos lá. O benzeno, embora seja um excelente solvente orgânico, é desaconselhável o seu emprego como tal por ser cancerígeno, tá bom? Por isso, usa-se mais frequentemente os seus derivados, por serem menos agressivos e, além disso, poderem servir como matéria-prima para outras sínteses, para outras reações orgânicas. O esquema da reação abaixo mostra um caminho para a síntese de um desses derivados, ok? Então, aqui você tem, olha só, aquela reação lá que eu te mostrei, olha só. Aqui tem o benzeno, né? Aqui você tem um cloreto de alquila, só que esse cara, ele é primário? Isso é uma pergunta importante. Ele é primário? Não, professor, ele não é primário. Ele é terciário. Olha, o cloro entrando num carbono terciário. Quando você não tem um carbono primário, aqui, um haleto de alquila primário, então você não terá o problema do rearranjo. Então, tranquilo, tá bom? E a gente só tem que ficar atento se esse cara for primário, se o haleto de alquila for primário. Mas nesse caso aqui ele não é primário, porque o cloro está grudado num carbono secundário, então ele é secundário, né? Beleza? Tranquilo. Então quem é o composto X aqui? Quem será o composto X? Vamos ver quem será o composto X? Ora, vamos imaginar que sai aqui esse hidrogênio, né? Então esse hidrogênio sai, se junta com o HCl para formar se junta com o Cl para formar HCl, ok? Beleza.
E quem será o composto orgânico? Ora, o composto orgânico vai ser aqui o benzeno, né? Tranquilo? Né? Tá aqui o benzeno. E esta valência, de onde saiu o cloro, vai se grudar lá em cima. Então vai ficar aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá aqui esse carbono aqui, CH, ó. CH, vou pôr assim esse H, tá bom? Aqui, ó, CH3 e aqui CH3. Tá bom? Pronto, tá aí. Esse é o composto orgânico. Bom, com base nessa resolução, vamos ver as afirmações. Olha, a equação representa um processo de preparação de ácidos carboxílicos com aumento da cadeia carbônica. Nós formamos um ácido carboxílico aqui? Claro que não, né? Nós não formamos um ácido carboxílico. Lembre-se que ácido carboxílico tem que ter COOH, tem que ter a carboxila, né? Então isso não é um ácido carboxílico, a afirmação A está errada. Muito bem. O composto X é um hidrocarboneto aromático? Com certeza, né? Isso é um hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio e é aromático, tá? Então a letra B é correta. Vamos ver a C. Temos um exemplo típico de uma acilação de Friedel-Crafts? Não, isso aqui é uma alquilação de Friedel-Crafts, né? Porque é a reação do aromático com um aleto de alquila. Professor, o que é acilação de Friedel-Crafts? Próximo vídeo. O composto X é um cloreto de alquila? Não, não há cloreto de alquila. O composto X aqui é esse composto aí. O composto X é um fenol? Também não, né? Então a resposta correta aí é a letra B de bola, ok? Espero que você tenha compreendido por enquanto. Não perca os próximos vídeos sobre esse assunto. Não perca, tá bom? Para a gente compreender, a cada vídeo a gente vai trazendo mais elementos. Se inscreva no canal, dê seu like. Até o próximo vídeo. Grande abraço para você.